Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Ruimar Lopes e esta é mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil, no ano das novas conquistas, levando até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra. Uma palavra de salvação, libertação e cura, uma palavra de fé e esperança para a sua vida. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor em mais um encontro do culto, da busca, da capacidade para vencer, como acontece todas as quartas-feiras. É muito bom ter você conosco, é muito bom contar com a sua participação. Nosso desejo é que você possa ser grandemente abençoado, abençoada, você e sua casa, que o Espírito Santo de Deus possa estar falando aos nossos corações. Queremos saudar a Andréia Araújo, que já está conosco, sua família, todos os seus, Fernanda e William e família, irmã Cláudia Sampaio, Márcio e toda a sua casa, irmã Andressa Nogueira e toda a sua casa. Saudamos a todos, que todos vocês possam estar desfrutando da santa e da bendita paz do Senhor. É muito bom poder contar com a participação de vocês. É a Igreja do Senhor reunida. Nada pode deter, nada pode parar a igreja. Glória a Deus por isso. Vamos preparar os nossos corações para estar orando ao Senhor, mas antes vamos começar o culto, esse nosso encontro, com o cântico que tem sido anunciado como o cântico do ano, porque vivemos hoje o ano de 2022, né, o ano das grandes conquistas, das novas conquistas. Então, essa canção fala muito bem sobre o tema do ano. Vamos então estar participando dessa canção. Você tem ela aí no seu grupo de WhatsApp da igreja. A letra também fala sobre o novo de Deus. Família, pode sonhar, o novo de Deus chegou. Mãe, teu filho vai voltar. Pai,
na mesa o pão não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. O que passou, passou. O novo de Deus chegou. Que haja fé em seu coração para isso. O novo de Deus chegou, está presente na nossa vida. Novos sonhos, novas realizações. Nosso Deus é o Deus das coisas novas. Esperam por ti, esperam por nós, creia nisso. Novos planos, novas conquistas. Esperam por nós. Glória a Deus. O olho não viu, você ainda não viu, eu ainda não vi, o ouvido não ouviu, que Deus preparou para nós, coisas grandes e ocultas que não sabemos, que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar, pode acreditar, pode crer. Mãe, teu filho vai voltar, creia nisso. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Aleluia, promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. O que passou, passou. O novo de Deus chegou. Você acredita nisso? Você tem fé para isso? O novo de Deus chegou. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Novo de Deus para a nossa vida. Esse é o ano das novas conquistas. O ano das novidades de Deus na nossa vida. Temos que crer nisso, por a nossa fé nessa palavra, receber essa palavra que vem das Sagradas Escrituras. Queremos saudar a Jaque Ramos, toda a sua casa, Cíntia Marques, Gabriel, sua casa, Kátia e Daniel Constant, e a irmã Márcia Cristina, que todos possam estar bem. Queremos também saudar os aniversariantes desses dias, Daniel Constant, a irmã Cíntia Marques e a irmã Denise Anne, aniversariaram ontem e anteontem. Queremos transmitir mais uma vez o nosso abraço, meu e da Lígia,
um abraço da nossa família, da igreja, para todos vocês. Desejar céus abertos sobre a vida de vocês, muitos anos de vida, repletos de alegria, muita saúde, plena saúde, saúde física, mental, saúde espiritual, muitas vitórias e muito sucesso, tudo isso com Jesus e para a glória dele. Vamos agradecer pela vida dos amados. Vamos orar, queridos? Amado Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome por esta oportunidade, quando estamos reunidos sob a autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, para Deus buscar a presença do Senhor como igreja, lançar as nossas redes até aos confins da terra. Queremos agradecer ao Senhor pelo fato de podermos ser participantes da família de Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia. Queremos agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas, pelo Seu socorro bem presente na hora da angústia, pelas respostas ao clamor dos nossos corações. Oh Deus, aceita, Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão. De forma especial, também queremos agradecer ao Senhor a vida do irmão Daniel Constant, da irmã Cíntia Marques, da irmã Denisiane. Ó Deus, esses aniversariantes que nesses dias o Senhor tem lhe acrescentado mais um ano de vida. Eles têm completado, pela misericórdia do Senhor, mais um ano de vida. É bênção do Senhor. Que a bênção do Senhor continue sobre ele e todos aqueles que têm aniversariado por esses dias, cujo nome nós não sabemos, mas queremos louvar ao Senhor pelo dom da vida e pedir que o Senhor continue com a sua mão bondosa sobre estas vidas, dando, Pai, um caminhar vitorioso, saudável, com muitas vitórias, com muitas alegrias, em nome de Jesus. Aceita, Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor. Queremos, Pai, pedir a bênção do Senhor sobre o Teu povo, a Tua igreja, o povo lavado no sangue do Cordeiro, a Tua igreja em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Que a bênção do Senhor esteja sobre o Teu povo. Que a bênção do Senhor também esteja sobre a nação brasileira, sobre o povo brasileiro. Ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando. O Senhor continue, Pai, com as manifestações do Teu cuidado para conosco. Abençoa, Pai, a nação brasileira, o povo brasileiro, para que esta nação venha reconhecer que só o Senhor é Deus, que só Jesus Cristo é a nossa única esperança, para que o povo brasileiro venha reconhecer que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem dos altos céus, vem do Senhor para as nossas vidas. Visite os lares, as casas, leve saúde onde há enfermidade, nos hospitais, nos leitos, nos lares, onde há enfermidade, de que natureza for, que haja, Pai, operação de milagre, para que as pessoas vejam que há um Deus nessa nação, um Deus verdadeiro, um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. Visite os lares, abençoe os casamentos, abençoe os homens, as mulheres, as crianças, guarde as criancinhas, livra de toda malignidade, os adolescentes, os jovens, guarda, Pai, estas gerações que aí estão, que sejam gerações de adoradores, jovens, adolescentes, crianças que amam a Jesus, que creem e adoram o único Deus verdadeiro, Deus vivo. Em nome de Jesus, guarda a nossa nação, as famílias, que o Senhor venha suprir também a necessidade de materiais, alimento e tudo mais que, ó Deus, o povo precisa para uma vida digna.
em nome de Jesus, que a poderosa e bondosa mão do Senhor esteja sobre todas as autoridades estabelecidas, para que elas sejam instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar o povo brasileiro. Remova da nossa terra, da nossa nação, todo mal, tudo que é contra as santas e sagradas escrituras, tudo que não é do bem, todo espírito de divisão, de contenda, tudo, Pai, que é contrário à Tua palavra, os Teus princípios e valores, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, os pastores, os líderes, aqueles pastores que estão enfermos, que o Senhor os levante. Ó Deus, fortaleça a liderança do Teu povo no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Que esta geração de líderes, nós possamos ser uma geração de líderes fortes, revestidos do poder do alto, cheios de sabedoria, em nome de Jesus, para anunciar as boas novas de esperança para este mundo tão carente de esperança e de salvação. Vem estar conosco, Pai, no decorrer deste encontro, deste culto, que Teu Espírito Santo domine este lugar aqui que estamos, nossas vidas, mentes e corações. De igual modo que Teu Espírito Santo, ó Pai, visite cada pessoa que está sintonizada conosco, cada casa, cada ambiente, e aquelas pessoas que ainda terão contato com este vídeo. Que de forma sobrenatural haja salvação, cura, haja libertação, fortalecimento, haja, Pai, edificação da Tua igreja. Oramos no poder do nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. Estamos no comecinho do ano de 2022, ainda agora reaquecendo as baterias para essa caminhada que teremos que fazer. Lembrando a você que nós estamos caminhando e crendo na intervenção de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre nossas famílias, para que seja um tempo verdadeiramente de transformação, um tempo de cura, um tempo de libertação. E lembrando a você, a ênfase do mês é tempo de renovação para conquistar. Então é tempo de renovarmos nossa aliança com Deus, nosso compromisso, renovarmos a nossa profissão de fé, é tempo de renovarmos a nossa disposição de servir neste ano das novas conquistas, sob o poder do Espírito Santo, recebendo as novidades de Deus. Quem crer, verá a glória de Deus. Então é um tempo de apego à palavra, é um tempo de oração, muita oração, é um tempo de adoração profunda, é um tempo de avanço, é um tempo da igreja real, autêntica, verdadeira, a igreja do ID, a igreja da grande comissão, a igreja que cumpre o mandado do Senhor de ir por todo mundo e fazer discípulos. Então, essa é a nossa palavra, essa é a direção para esse tempo. E deve ser então a nossa disposição também. Duas palavras que tenho compartilhado nesse começo de ano. A primeira palavra é para que nesse começo de ano nós possamos estar fazendo prova do Senhor. Fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E essa palavra tem duas vertentes. A primeira é um princípio de bênção. E a segunda é um princípio de guerra contra a escassez, contra a miséria, contra o devorador. Isso é uma senha de conquista, é uma chave de guerra. Diz o Senhor assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, e não vos
derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. É o princípio da bênção. E o princípio da guerra contra a escassez, contra a miséria, contra o devorador. E por causa de vós, diz o Senhor, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é uma palavra muito apropriada para esse tempo. A expressão aqui, Senhor dos Exércitos, ela traz um sentido de guerra. É o Senhor de todos os poderes naturais e sobrenaturais que estão em qualquer lugar do universo. E é Ele quem diz isso para a nossa vida. Então, nosso apelo, nosso conselho é que você examine o seu coração e veja e consulte ao Senhor e veja se esse não é um tempo de você entregar ao Senhor o seu dízimo ou uma oferta especial. Se essa for a sua decisão, você poderá assim fazê-lo. E fazendo, você vai escrever no envelope ou no e-mail que mandar um passo de fé e gratidão. Amém, queridos? Deus tem mais essa palavra para você. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a medida que tiveres medido, vos medirão a vós. Amém, querido? Nossa saudação para Freire Araújo. Deus abençoe a sua casa e toda a sua vida, todos os seus. A segunda palavra, antes de compartilharmos a mensagem, é o desafio para que você semeie a boa semente. Não deixe de pegar na igreja, apanhar lá na igreja o exemplar do Evangelho de João, para você estar distribuindo esses evangelhos, semeando a boa semente da palavra do Senhor. É o ano da semeadura, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém, queridos? Vamos então estar agora compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Vamos ouvir uma canção, preparando nossas mentes, nossos corações, mas queria lembrar a você o desafio que fizemos para que você possa estar lendo o livro de Josué, sobre o qual nós estamos ministrando nesse começo de ano. É uma história poderosa, inspiradora, com princípios maravilhosos para esse tempo em que vivemos. Então leia e acompanhe todas as ministrações. Se você perdeu alguma, não pôde assistir, está na página do YouTube da igreja, estão lá todas as ministrações. Estamos então ministrando sobre caminhando com Deus. Esse é o ano que, mais do que qualquer outra ocasião, nós precisamos estar caminhando verdadeiramente com Deus. Esse é o tema dessa série de mensagens. Eu não sei quando vou acabar. A gente vai pregando, Deus vai dando e a gente vai falando sobre ela, né? Seguramente vamos intercalar com outras palavras. E o tema desta primeira parte é: o tempo de avançar chegou. Não é hora de ficar parado olhando para trás, né? O tempo de avançar chegou. O povo estava nas planícies de Moabe, e ali foi um tempo de preparação, um tempo decisivo para novas conquistas. E ali Deus, então, naquele tempo de preparação, começou a estabelecer ajustes com o povo de Deus, começando pelo grande líder, grande comandante Josué. E o texto é de Josué capítulo 1, verso 1 até o verso 8. Vamos então agora ouvir essa canção que fala sobre confio em ti. Confio em ti. Uma letra muito bonita, né? É uma canção de confissão de fé, uma canção de expressão da nossa confiança no Senhor. Você tem a letra e a melodia no grupo de WhatsApp. Vamos acompanhar.
Te entrego, Senhor, meu coração. Te entrego, Senhor, meu coração. Quero ouvir a tua voz. Eu preciso de ti. Preciso de ti. Como um amanhecer sempre precisa do sol. Sempre precisa do sol. Ouça o meu clamor. Cuida do meu viver. Cuida do meu viver. Com a tua forte mão, Senhor, Vem pra me proteger. Confia em ti. Sei que nunca me deixará. Teu amor não acabará. Eu descansarei, pois és fiel, meu Senhor. Todo mal se dissipará quando teu nome eu clamar. Não haverá mais sofrer, pois em teu nome há poder. Entrego, Senhor, meu coração. Quero ouvir a tua voz. Eu preciso de ti. Como um amanhecer. Sempre precisa do sol. Ouça o meu clamor. Cuida do meu viver. Com a tua mão forte, Senhor. Vem para me proteger. Confio em ti. Sei que nunca me deixará. Teu amor não acabará. Nos teus braços descansarei. Pois és fiel, meu Senhor. Amém. Maravilhosa essa letra, né? Canção linda. Confio em ti. Sei que nunca me deixará. Teu amor não acabará. Nos teus braços eu descansarei, pois és fiel, meu Senhor. Glória a Deus por isso. Essa é uma grande verdade. Essa é a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. Vamos ler o texto de Josué. Se você tem a Bíblia aberta, pode acompanhar essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, pois como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo.
porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe darias. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidados de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Diz ainda a palavra do Senhor: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus abençoe a leitura de sua santa e bendita palavra. Nesses 9 versos, nós temos uma síntese poderosa, rica, de Deus, que mostra Deus preparando Josué, para que ele depois então dividisse isso que ele estava recebendo do Senhor com o povo, para que o povo pudesse avançar e ser bem-sucedido na sua caminhada em direção à terra prometida. É este o sentido dessa nossa palavra. E nas 2 últimas ministrações, nós então falamos um pouco sobre a chamada do líder. Um homem que foi chamado a liderar, uma liderança espiritual. E na ocasião dissemos que Deus tem um chamado para todos os seus filhos, para que no âmbito da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no âmbito de sua influência, principalmente começa no seu lar, ele seja um líder, porque os filhos de Deus, eles são líderes. Lembrei também que quando Deus criou o homem, criou Adão, ele entregou a Adão uma unção de liderança, de comando, para que Adão cuidasse de toda a terra, tomasse conta de tudo e, como líder, usufruísse do resultado da sua fé e da sua liderança. E falamos então que Deus estava aqui chamando Josué e nos chamando para uma liderança espiritual nesse período crítico em que vivemos. Nossa geração vive um momento muito crítico, né? E hoje eu quero compartilhar um pouco com você, então, sobre agora o outro aspecto que envolve o líder, e tem tudo a ver conosco. Outro aspecto que envolve esse chamado que foi feito a Josué, e depois ele dividiu, ele impartiu isso com o povo, para que o povo, com essa diretriz, pudesse caminhar vitoriosamente. Eu quero compartilhar sobre esse tempo, que foi ali nas planícies de Moabe, antes da travessia do Rio Jordão. Foi um tempo de preparação, de chamada para o líder, mas também foi um tempo de conferir o perfil do líder. O perfil do líder que iria avançar e que iria vencer. E esse perfil do líder Josué, ele é inspirador para nós hoje. E foi forjado esse perfil ao longo da convivência dele com Moisés. E agora ali, quando de fato Josué toma a liderança que Deus lhe entregou do povo, então o que se destaca aqui é o perfil desse líder. Quem era Josué, como Deus o comissionou e o tratou naquele tempo decisivo para as novas conquistas. Como Deus estabeleceu ajustes com Josué para avançar. Deus estabeleceu ajustes também com Moisés quando o chamou, e mesmo fez agora com Josué, o seu sucessor, para que liderasse Israel, né? E entre muitas características do perfil de Josué, que é inspirador para nós e ao qual nós devemos nos espelhar e seguir, né? Eu vou mencionar só alguns para a edificação da nossa fé, também para a nossa preparação para a caminhada que já começamos, o ano de 2022. Primeiro, ele
tinha o perfil de alguém que foi escolhido pelo Senhor, escolhido por Deus. Então, presta atenção, você há de avançar, já pôs o pé na estrada nesse começo de ano, com seus planos, seus projetos, seus sonhos, suas lutas, suas batalhas. É importante você pensar, você considerar que você, filho de Deus, filha de Deus, você é um escolhido, é uma escolhida. Ele diz, o Senhor na sua palavra, que não fui vocês que me escolheram, eu que escolhi a vós. Ele foi um escolhido de Deus. Deus tinha um plano para ele. Deus tinha algo para a vida dele, como tem para a sua vida e para a minha. Então, é importante, é de grande relevância para a nossa vida pessoal, para a nossa caminhada, entendermos que Deus nos escolheu, amém? E em Cristo nós temos essa aliança com Ele. Em Números capítulo 27, verso 18 a 23, 5 versículos que registra isso que eu estou lhe falando. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. Olha Deus falando para Moisés, indicando Josué, e disse: homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista a eles as tuas ordens. Presta atenção. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué, apresentou-o perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Que coisa tremenda! Que coisa maravilhosa! Escolhidos por Deus, separados por Deus. Você deve estar pensando assim: mas pastor, isso foi com Josué, que tinha a função de liderar o povo, tinha a missão de liderar o povo na travessia do Jordão e levar o povo à terra prometida. Isso não é comigo. Então, se você está pensando assim, eu quero que você considere comigo o seguinte: será que você, filho de Deus, filha de Deus, está nesse mundo sem nenhuma atenção de Deus? Não há nenhum propósito, não há nenhuma direção. Você então está nesse mundo sem ter nada o que fazer, isto é, nada o que fazer segundo o querer de Deus? Será que Deus deixou você e eu, nos deixou assim à deriva nesse mundo? Não. Talvez isso está levando muitas pessoas a ficar mesmo dando volta na vida, como o povo ficou dando volta no deserto. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Ele escolheu você. Ele não faz acepção de pessoa. Ele quer que todos se salvem, que nenhum se perca. O plano de Deus é ter o povo dele, a família dele. Foi isso que ele estabeleceu lá quando criou o homem, para que aqui na terra cumprisse o plano dele. Ele escolheu isso. Com o advento do pecado, as coisas mudaram, mas Deus em Cristo está refazendo isso, resgatando essa condição de escolhido,
de povo de Deus. Só não é escolhido, só não é povo de Deus quem não quer. Também precisamos considerar que às vezes podemos ser escolhidos para alguma coisa e não aceitamos a escolha. Mas Deus escolheu todos para que todos se salvem, para que todos estejam perante Ele, para que todos cumpram a sua caminhada segundo o plano dEle, com o objetivo de agradá-lo, de honrá-lo. E vemos aqui então que Josué foi essa pessoa que foi escolhida. Presta atenção, estamos falando sobre a chamada de Josué e falando agora sobre o perfil dele, porque você vai perceber isso logo, se já não está percebendo, que depois Josué vai chamar o povo e vai começar a passar para o povo tudo isso que ele recebeu de Deus. Aquele povo também haveria de entender que aquele povo era um povo especial, um povo escolhido, que foi tirado com mão forte do Egito e agora estava a caminho, agora aqui com a liderança de Josué, próximo mesmo de entrar na terra prometida. Então, você não é qualquer um. Você é um escolhido do Senhor. Então, olha o perfil do líder para ser bem-sucedido. Outra característica do perfil do líder é envolvido com as coisas de Deus. Envolvido com as coisas de Deus quer dizer envolvido com Deus. Quer dizer envolvido com o plano de Deus. E cabe uma pergunta: o que eu fiz hoje? O que você fez hoje? O que nós fizemos hoje tem a ver alguma coisa com o Senhor? Ou nós fizemos, nós empreendemos, nós realizamos, passamos esse dia que já se caminha para o final e fizemos um monte de coisa e Deus esteve de lado? E só agora nós estamos juntos aqui em torno da palavra dele? Não. Nossa vida, tudo o que fazemos na profissão, nos afazeres do dia a dia, do cotidiano, nos afazeres profissionais, acadêmicos, projetos, tudo que estamos envolvidos fazendo, a nossa existência precisa estar envolvida com o Senhor, com o plano de Deus. E vamos ver que Josué, ele viveu sempre envolvido com o plano de Deus. Ele viveu próximo ao fim da opressão de Israel pelo Egito. Ele testemunhou as 10 pragas, todo aquele movimento ali no Egito, né? Ele participou da primeira Páscoa. Ele participou da travessia milagrosa do Mar Vermelho. Ele estava ali pertinho de Moisés, vendo Moisés trabalhando, operando, pastoreando o povo. Ele ali envolvido, vamos ver que ele estava perto das coisas de Deus, dos afazeres de Deus, do plano de Deus. E isso chama a nossa atenção para o perigo do escolhido de Deus, do filho da filha de Deus, tentar fazer essa travessia, essa caminhada, empreender a nossa caminhada do dia a dia, sem envolvimento com as coisas de Deus, sem envolvimento com o plano de Deus. E eu posso afirmar a você com toda segurança, no nosso caso hoje, no nosso cenário, envolver-se com as coisas de Deus tem a ver com envolver-se com a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. É perigoso para um escolhido, para alguém que está empreendendo uma caminhada para a Canaã celestial, alguém que está querendo ser bem-sucedido aqui na terra, no dia a dia, vencer os desafios, está dissociado, distante, não conectado com as coisas de Deus, o plano de Deus, o povo de Deus, a casa de Deus, a igreja. Mas Josué, ele tinha esse perfil. Então, era hora de saber desse líder, né? Ele é um escolhido do Senhor? Sim, ele é. Ele é envolvido com as coisas de Deus? Sim, ele é envolvido com as coisas de Deus. Mas há uma terceira característica de Josué, que falava 5 letras, mas muito forte. Ele era servo. Servo. Nós temos uma grande dificuldade em servir.
mas nós gostamos muito de sermos servidos, é da nossa natureza má. Mas o exemplo de servo nós temos em Cristo Jesus. Esse eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muito. Então, queridos, é uma característica, é uma virtude que precisa fazer parte do nosso ser, do nosso caráter, da nossa personalidade, do nosso agir. Servo. Josué serviu como comandante militar, como líder de Moisés nas batalhas, por exemplo, contra os amalequitas. Acompanhou Moisés, estava pertinho ali, na subida do Monte Sinai. Há privilégio de servo. Porque às vezes pessoas querem privilégio, mas tem certos privilégios que tem sim. Porque nosso Deus é um Deus que galardoa, é galardoador, mas aos que servem. E Josué teve esse privilégio, ele subiu com Moisés o Monte Sinai. Só ele acompanhou Moisés, está lá em Êxodo capítulo 24, verso 12 a 18. Eu vou ler para a sua edificação. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinar. Levantou-se, pois, Moisés com Josué. Olha o texto. Levantou-se, pois, Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui. Quer dizer, fiquem vocês aqui, que nós, eu e Josué, voltemos a vós outros. Voltaremos depois. Esperai-vos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Entende? Olha por que eu estou fazendo essa leitura para a sua edificação. Olha agora Josué, embora ele seja autor do livro, olha ele agora descrevendo o que testemunhou. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. Olha que privilégio. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. E o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Amém, queridos? Quem estava ali do lado? O servo. Josué. Servir é uma virtude importante para aquele que quer avançar, que quer vencer, enfrentar as adversidades, edifica a nossa vida e agrada ao nosso Deus. A outra virtude, a quarta virtude que eu quero compartilhar com você, e com essa eu vou parar para orar, é dedicação ao Senhor. Dedicação. Não era um servo esporádico, quando dava vontade, mas era alguém dedicado. Josué, ele cultivava uma intensa devoção a Deus. Devoção a Deus. Estamos falando aqui de um relacionamento, de uma vida religiosa verdadeira, viva, com obras, com práticas. Ele era dedicado ao Senhor. Ele, como auxiliar ali, como servidor de Moisés, ele demonstrava uma intensa devoção a Deus. E muitas vezes ele permaneceu na presença de Deus por um longo período. Devoção a Deus. Então, muitas vezes, a gente pode observar que tem pessoas que não são devotas do Senhor, não praticam uma devoção ao Senhor, uma dedicação ao Senhor. E quando isso não acontece, também ele não se dedica, não serve,
ao seu semelhante. Isso acontece. Mas vamos ver aqui que a causa de Moisés, a causa de Josué, era a condução de Deus, era o plano de Deus, era o programa de Deus. E a maneira de ser de Josué era importante. Então, esse homem Josué, ele é um escolhido? É. Ele é envolvido com as coisas de Deus? É. Ele é um servo? É. Ele é dedicado ao Senhor? Ele é. Nós temos um registro aqui que eu faço questão de compartilhar para você, e você pode até marcar na sua Bíblia, Êxodo 33:11. 33:11. Para um exemplo, só um exemplo, um registro pequeno, mas muito relevante da dedicação de Josué. Diz assim: falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Amém? Você entendeu? Ele não era o crente que saía correndo do culto, é o primeiro que ia embora. Que fica assim na expectativa, até torcendo para o culto andar rápido, a reunião de oração acabar rápida, o estudo bíblico acabar rápido. Diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. E o que ele ficava fazendo lá? Brincando? Dentro da tenda, dentro do santuário, usando o WhatsApp? Navegando na internet pelo celular? Fazendo joguinhos? Mandando um recadinho para os amigos do grupo de WhatsApp? Não, os comentaristas dizem que ele ficava lá exercendo a sua dedicação, a sua devoção a Deus. Diz o texto aqui, numa linguagem bem simplória, que ele era servidor de Moisés, verdade. Mas viu que Moisés saía da tenda e ia para o povo e ele ficava lá? Porque Deus em primeiro lugar. Mas ninguém que não serve a Deus serve aos homens. Essa é a verdade. Porque ele servia a Deus de coração, ele era alguém devotado verdadeiramente ao Senhor, ele podia tranquilamente servir a Moisés. Sabe por quê? Porque a causa de Moisés era a mesma dele, só que eles estavam naquele momento em lugares diferentes, em posições diferentes. Amém, queridos? Então, a pergunta que se fazia é essa, assim: mas esse homem, ele é dedicado ao Senhor? Sim, ele é dedicado ao Senhor. Ele é dedicado ao Senhor. E a quinta e última virtude desse líder é assim: ele rejeitava a incredulidade? Sim, ele rejeitava a incredulidade. Lá no capítulo 14 de Números, depois você pode ler, em Cades Barné houve uma rebelião. O povo não queria prosseguir. Moisés ainda estava na liderança do povo. E estava lá uma crise tremenda, né? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caiu sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Números 14, a partir do verso 4. Olha só, o homem do qual nós estamos falando. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Veja só que homem tremendo. Quando o seu líder, né, e Arão, o sacerdote, caíram com o rosto em terra
ele levantou a sua voz e ele rejeitou, ele se opôs a toda a manifestação de incredulidade dos seus irmãos na fé. Esse é o líder. Esse é o homem. Esse é o chamado, é o escolhido por Deus para liderar a caminhada para a terra prometida, a caminhada para as novas conquistas que eles realizariam, pois a terra prometida, a bênção já estava bem próxima. E era um tempo que tinham que ter muito cuidado para que não se perdessem ali. Queridos, o que isso diz para nós hoje? Eu vou continuar, eu tenho muito a compartilhar com vocês sobre Josué, estamos só no comecinho. O que isso nos fala hoje? Nos fala que Deus, Ele espera de nós, Ele requer de nós virtudes, qualidades, que nós mesmos por nós não podemos manter essas virtudes, presta atenção. Mas o que nos cabe é desejar e buscar. E Deus vai fazer com que essas virtudes, essas qualidades, elas estejam em nós, permaneçam em nós, pela manifestação do seu Espírito. Você viu aqui que Deus disse para Moisés, esse homem, ele tem o Espírito que está com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Mas ele precisou desejar isso, querer isso. Por quê? Pastor, por que você está falando isso? Porque nós estamos empreendendo uma grande caminhada. Estamos no comecinho dessa caminhada. E esse é um tempo de ajuste. É um tempo de preparação. É um tempo de ouvirmos mais o Senhor. É um tempo de fazermos uma autocrítica. Amém, queridos? Para que possamos avançar. Repito, tudo isso que Josué tinha no seu caráter, que era fomentado, era mantido aceso pelo Espírito Santo de Deus, ele vai compartilhar com o povo. Ele vai contagiar o povo com estas virtudes. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus esteja fazendo isso na sua vida. No nosso próximo encontro, nós vamos começar a falar sobre o tempo de receber sabedoria, capacitação e maturidade. Amém, queridos? Talvez a caminhada esteja difícil, talvez você esteja preocupado com o mar revolto que está à sua frente. Mas ouça essa canção, que ela fala muito sobre isso, fala sobre uma tempestade que às vezes está à nossa volta, mas que tem um que é o Todo-Poderoso, que sempre aparece para nos socorrer e pôr ordem nas coisas. Passeio na tempestade. Cante essa canção antes de podermos orar. A letra está aí. Olha que canção poderosa. Depois você ouça novamente essas músicas, separadas com muito carinho para você. O vento a soprar, o céu escureceu. Não é assim que acontece às vezes na nossa vida? O mar revolto está. Cadê, meu Deus? Será que estou sozinho? Aonde estás, meu Deus? Aonde estás, meu Deus? Parece até que tudo já tudo acabou, tudo chegou ao fim. Mas olha então em minha direção, no meio deste mar, um homem a andar, e não afunda, não. E na tempestade ele começa a passear. Glória a Deus, que ele esteja passando na sua casa agora, na sua vida.
Te ordeno, mar, para te acalmar. Eu sou Jesus, sou Jesus, o Filho de Jeová. o Filho de Jeová. Ele anda Para lá e para cá, e caminha no meio e caminha no meio do mar. É mais forte que a onda mais forte. É aquele que vai te ajudar. Onde está o seu Criador? A gravidade não vai segurar. Pisa onde não tem chão. Ele anda pra lá e pra cá, e caminha no meio do mar. É mais forte que a onda mais forte. É aquele que vai te ajudar. Onde está o Senhor Criador? Gravidade não vai segurar. Ele pisa onde não tem chão e caminha no mar. Se no barco está E e tempestade há, é só clamar com fé: Jesus de Nazaré. E ele vem então e segura a sua mão e te faz na tempestade passear. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Presta atenção. Se no barco está e tempestade há, é só clamar com fé: Jesus de Nazaré. E ele vem então, segura a sua mão e te faz na tempestade passear. Esse é o desafio. Passear na tempestade. Era o que estava fazendo Josué com o povo. Uma guerra, uma tempestade espiritual. Mas ele estava ali. Porque nós vamos estudar isso depois. Jesus estava lá. Aquele príncipe que apareceu lá no capítulo 5. Era Jesus que estava lá. O Jesus pré-existente. Então, não, olha, presta atenção, não há o que temer. Que o Espírito Santo te faça especialista em passear na tempestade. Passear na tempestade. E que outra coisa que eu quero ressaltar nessa letra. Diz assim: ele anda para lá e para cá. Que o Senhor esteja andando para lá e para cá na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, no teu casamento, nas tuas finanças, em tudo que você está envolvido, nos seus problemas, nas suas guerras. Que você possa, pela fé, ver Jesus caminhando para lá e para cá, como ele fez com a tempestade. Amém, queridos? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome. Nós queremos clamar ao Senhor que o teu Espírito Santo nos ensine a passear na tempestade. Visite agora essa tua filha, esse teu filho, esse casal, esta mãe, este pai, esta família, este adolescente, este jovem. Quem sabe essa pessoa que está agora sozinha, solitária, nos assistindo, visite agora. E que teu Espírito mostre a ela agora Jesus caminhando para lá e para cá. Que ela seja agora visitada pelo Senhor. Que haja agora restauração, avivamento, que haja salvação, que haja cura onde há enfermidade física, que haja libertação e cura onde há aprisionamento ou enfermidade da alma, em nome de Jesus. Oh, amado Deus, que o Espírito Santo nos ensine a caminhar, a passear na tempestade. E que possamos ver Jesus andando para lá e para cá, dentro da nossa casa, nos nossos corações, em tudo que estamos envolvidos. Oramos no poder desse maravilhoso Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, queridos? Eu recebo, Freire Araújo. Recebe em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Que você tenha um tempo muito tremendo na presença do Senhor. Que essa noite seja tremenda na sua vida.
Que o Espírito Santo fale ao seu coração com a linguagem espiritual, aquilo que você precisa entender. Tenha um tempo muito abençoador, muito abençoado. Até o nosso próximo encontro. Se Deus assim nos permitir, será no próximo domingo pela manhã. Um grande abraço, saudações para a Rosângela Leite, toda a sua casa, todos os seus. Olha, fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor.